não possa conhecer nessa vida física de agora, atual, mas minha imensa gratidão por vocês estarem aqui conosco. Tentamos preparar com carinho e esperamos que sejam minutos bastante úteis e agradáveis para todos nós. Meu agradecimento ao Núcleo Clara de Assis, a todos que o fazem e a cada um de vocês, tá bom? Eu coloquei aí meu nome inteiro por um simples fato. Eu tinha aprendido para não fazer isso, no máximo 2 nomes, ou 1 ou 2. Mas, em função do tema de hoje, eu já queria começar com essa reflexão, né? Meu nome é Bruno, Luiz é meu pai e meu segundo nome, Leal da minha mãe e Torres do meu pai. E já que a gente vai falar de gratidão, né, meus pais são divorciados desde 1990, mas graças a Deus temos um convívio muito bom. Então aí eu estou carregando o meu nome, o do meu pai, o da família da minha mãe e o da família do meu pai, né? Como uma forma de agradecimento por estar na vida física através dos mesmos, né? Um pouquinho mais perto do meu pai, aqui em Maceió, um pouquinho mais distante fisicamente, nesse momento, da minha mãe, que está em Recife, e que eu estou com muita saudade dela e dos demais parentes. Mas essa foi o intuito do meu nome inteiro aí, tá bom, gente? A princípio, eu queria que a gente começasse a refletir sobre a imensa saudade que estamos, muito provavelmente, nós que já temos um contato nas casas espíritas, nos meios quaisquer das nossas rotinas, a nossa saudade física do contato. Então, aí, eu queria demonstrar que saudade estamos de nos abraçar, de estarmos juntos fisicamente, mas, ao mesmo tempo, que bom que nós podemos estar, através desses meios virtuais, podendo aprender a desenvolver essas técnicas a fim de nos unirmos dessas outras tantas formas, né? Então, que maravilha! A gente vai falar um pouquinho sobre um tema, tá? Que é um tema extraído do livro de Joana de Ângeles, né? Que também é a mesma Clara em uma outra existência, em outra vida, como bem aprendemos e tão satisfatoriamente nós encontramos as respostas, né? E esse livro se chama Psicologia da Gratidão, tá? É o tema proposto. E eu queria que a gente centralizasse essa palavra gratidão inicialmente, né? A meu ver, uma palavra que está muito em moda, muito em evidência nos tempos atuais, esse termo gratidão, né? Então, vamos passear no meio dessa atualidade sobre os conceitos da mesma, tá bom? O convite feito seria uma videoaula, não é? Porém, eu, de princípio, já gostaria de dizer que eu dei uma estudada no material, no livro. É um livro de um pouco mais de 200 páginas, não muitas, então. Porém, um material bastante concentrado. Um material com inúmeras informações que a gente tem até uma certa dificuldade em resumir, em sintetizá-lo, porque realmente é encantador. Assim como o Evangelho, as obras da codificação, as obras, por exemplo, de André Luiz, Domínio da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos, entre outras tantas, as obras de Joana, às vezes parece ser temida por parte de nós, porque as palavras, por vezes, parecem não serem tanto usuais, mas ela consegue atingir, de certa forma, se bem atento possamos estar, uma amplitude que nos deixa numa sensação realmente bastante satisfatória, né? Então, meu intuito não ousaria sintetizar a obra. Eu vou tentar aqui, não é, como um estudante tal qual vocês, facilitar, não é? Deixar o gostinho para que a gente possa também, quem sabe, ir buscar outras tantas informações nesse manancial tão vasto desse belíssimo livro, Psicologia da Gratidão, tá bom? A gente pensou aqui em fazer o seguinte, eu vou fazer a fala, mas ao final, né, a Adriana até sugeriu, eu achei bastante válido, ao final a gente vai abrir para fazermos alguma conversa aberta, tá bom? Então essa é a proposta. Eu queria começar primeiro tateando, já que a gente está falando da autora, né, de quem traz esses conceitos, a etimologia da palavra Joana e a etimologia da palavra Clara, que
a gente entende serem as mesmas em épocas ou em vidas físicas diferentes. Joana é feminino de João e vem na etimologia a junção de dois termos, né? Iô, ou de Javé, ou de Deus, e Hana, não é? Que significa Deus gracioso ou agraciada por Deus. E Clara, que significa brilhante, iluminada, aquela Clara de Assis, a mesma, né? Gratidão, a etimologia da palavra gratidão vem de dois termos em latim, gratus e gratia, que significa agradável, agraciado, gracioso. Portanto, o tema que nós estamos a falar hoje tem tudo a ver com Clara e com Joana, já que é agraciada por Deus ou graciosa a Deus, né? E estamos falando da mesma. O termo gratidão significa justamente os sinônimos, né? A terminologia desses nomes, tá? O objetivo seria ampliarmos um pouquinho as nossas compreensões nessa temática, tá bom? Joana, ela inicia essa obra, a gente vai se ater mais à introdução, né? E depois a gente vai dar uma pincelada ao longo do livro, tá? Mas Joana, ela inicia essa obra através de um mito. E eu queria que a gente começasse a refletir sobre o mesmo, né? Quando eu vi esse mito de início nessa obra, eu comecei a lembrar de meus filhos, adolescentes, né? Eles falando sobre a aula de filosofia na escola, e dizendo, meu Deus, para que isso, né? E eu me lembrei da minha época de estudante da UFAL, também do curso de administração, quando a gente começou a ter, e a gente conversava entre nós na aula, né? Rapaz, para que filosofia? Meu Deus, será que não tem outras coisas mais úteis para a gente falar? Porque o mito, ele está muito ligado sobre esse estudo filosófico, né? Ou desse amor ao conhecimento, à sabedoria, à aproximação, né? E aí a gente começou a trazer uma reflexão sobre o que é mito, né? O mito é lenda, narrativa, é de teor fantástico, simbólico, né? Isso daí tudo são sinônimos de mito, né? A resposta sobre mito. Também pode ser algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada, né? Ou sejam histórias, sem ser com H maiúsculo, histórias, digamos, fictícias, mas histórias trazidas ao nosso meio, né? Não comprovadas, mas reais, porque elas são existentes, né? Sempre fizeram parte do nosso inconsciente coletivo da sociedade, o mito. Em toda a época humana, nós temos esse costume, essa prática, né, de estarmos constantemente usando, através dessas histórias contadas uns para com os outros, sempre de explicações lógicas, muitas vezes nos trazendo explicações complexas dos fenômenos da nossa vida, né? O intuito das mesmas geralmente vem com esse sentido. Todos os grandes mestres da história, né, trouxeram os ditos mitos como ensinamentos, né? O próprio Jesus, esse grande líder, né, ele utilizou das ditas parábolas, que também significa palavras. Ele expressou o que ele sabia, o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele queria transferir ao seu redor, compartilhou, né, através dos seus mitos também, das suas parábolas, né, das suas palavras. E a mitologia acaba tornando-se a psicologia essencial, fundamental nesse nosso processo também. Acompanha aos fatos reais vivenciados, nós acabamos utilizando dessas mesmas histórias, parábolas ou mitos, que causa um despertar do indivíduo, né? Nós nos vemos e expressamos através dessas histórias também, e aprendemos através das mesmas, em favor da renovação interior de nós, né? Os conceitos, o que vamos aprendendo, as propostas, os nossos planejamentos e o nosso comportamento diante disso. Vocês estão me vendo, gente, aí? É porque sumiu aqui a telinha de vocês. Estamos sim. Tá, joia, ok. Então, ela inicia com um mito, não é? Que é o mito de Perseu. Uma história tão antiga, né? Mais antiga, inclusive, que a história do Cristo, de Jesus, né? Me causou uma surpresa de fato. Eu disse, nesses tempos atuais, a gente vai falar de uma coisa tão antiga, a Joana vem nos falar, né? E a gente começa a passear sobre o mito de Perseu.
Perseu, eu fui buscar no dicionário, através das etimologias, significa filho do fogo. E o que conta essa história do mito de Perseu? Né? Poderíamos, como subsídio, comentar sobre a coragem dele como herói, né? A força pelos valores morais que ele traz e as lutas do mesmo, várias lutas presenciadas, apesar de ser um mito curto. Né? E muitas dessas lutas também podemos evidenciar como o perdão. Né? Ele luta de forma ativa e luta de forma mitológica, simbólica, né? Expressando através dos perdões que ele também pratica através de sua história. O rei, intitulado Acrísio, é o primeiro personagem da história. Acrísio, que também significa aquele que não discerne, não é? Conta a história que um oráculo, né? O rei daquele local de Argos, é dito assim na mitologia grega, ele consulta um oráculo e assim o oráculo revela a ele que ele seria assassinado por seu neto, né? Então ele já fica bastante receoso. Imaginemos nós aqui, se fôssemos rei, né, de alguma região, o dono da situação, o dono da parada, o dono das coisas lá, do povo, das decisões, das posses, né? E o oráculo dito que teria entre elas a presciência, não é? O dom diria que o seu próprio neto iria assassiná-lo. Né? Então, ele, diante dessa revelação, né, ele aprisiona Danae, a sua filha. Danae significa água, água que significa também vida física. Também outro significado de Danae é a que julga, ou seja, o dono da situação, ele aprisiona aquela a quem julga, a sua filha amada, com receio da vinda de um possível neto que viria ameaçar a sua vida. Aí, então, aparece na história o Zeus. Zeus, que significa o deus dos deuses. E ele passa a desejar a Danae, que estava aprisionada. Se transforma empiricamente, né, mitologicamente, em chuva de ouro e adentra naquela prisão, nas grades daquela prisão, em contato, na relação com a aprisionada Danae, os Zeus, né, eles se relacionam e acaba vindo surgir a vida física de Perseu, o filho, então, de Zeus e de Danae. Não é? Porém, o rei, presenciando isso, que a filha estava grávida, ele decide, quando eles nascem, lançarem o neto, Perseu, filho do fogo, e Danae, a água, não é? Numa caixa ao mar. Não é? No processo compreensivo para a gente da vida física. E todas aquelas dificuldades e a limitação dos nossos olhares na vida física pelos sentidos que trazemos conosco. Tá? Zeus, continua o mito, ele sopra os ventos brandos, né? Sopro que também simboliza a vida, não é? A oportunidade da vida. Ventos brandos, às vezes não tão brandos e por outras vezes de calmaria. Tempos como esse que nós enfrentamos, mais calmos e outros dias não, né? Podemos dizer assim, inclusive nessa própria situação que nos encontramos, né? Às vezes nos encontramos otimistas, outros pessimistas, mais preocupados, menos preocupados. Os ventos, a vida que nos chega. E ele conta de ventos brandos levaram a caixa que continha a Danae, a mulher, né? A sua desejada, a sua amada e o filho Perseu. O rei, a caixa é levada a uma ilha, onde o rei, o novo rei desse local que eles acabam chegando, passa a perseguir, então, aquela mulher e o seu filho, né? Exigindo naquela perseguição que agora aquele jovem, o filho da Danae, Perseu, não é? Trouxesse para que ele deixasse de os perseguir a cabeça da Medusa. É assim que é apresentada. Medusa, que significa temor, medo. Outro símbolo da mitologia, as serpentes na cabeça. A serpente, na época da mitologia, na nossa história antiga, significa um dos animais mais astutos, né? Mais conhecedores, mais hábeis, mais sábios entre os animais. É assim que é apresentado naquela época. A mesma Medusa que traz consigo o medo,
o terror, o temor, ela era realmente tão temida porque se alguém enxergasse, em parte, grande parte de nós já sabemos dessa história, às vezes talvez não tanto, mas quem olhasse para a Medusa se transformaria em pedra, não é? Se congelaria, não é? Estaria paralisado diante da vida. Não é? Zeus, que também significa amor, então continuando a história, né, dessa mitologia de Perseu, ele designa deuses, então, né, para que viessem assessorar, auxiliar Perseu. Né? Ele, então, tem um contato com o deus Hades, que significa rei do mundo subterrâneo. Né? E aquele rei do mundo subterrâneo, ou rei do mundo invisível, presenteia Perseu com um capacete invisível, como um dos instrumentos e ferramentas, possibilidades para capacitarem o Perseu. O Perseu que significa fogo, como nós já bem sabemos. Né? Fogo que significa transformação, que significa luz. Né? Então, ele é presenteado por Hades, por rei do mundo subterrâneo, que também poderíamos dizer que seria a nossa vida física. E o capacete invisível, as nossas vindas nessa vida física. Não é? O próximo contato de Perseu é com o deus Hermes, que significa mensageiro, que presenteia o deus do fogo, da transformação, Perseu, não é? Um semideus, me desculpe, com sandálias aladas, ou seja, a oportunidade afirmada da existência na ida e na vinda dessas experiências da vida física. Após Hermes, ele tem um contato com Atena, que é a deusa da habilidade, que presenteia Perseu, o deus da transformação, do fogo, com a espada e com um escudo polido. A espada que capacita Perseu para um possível combate e o escudo polido que representa a defesa. Não é? Ele agora está capacitado para nova experiência, já se encaminhou através das sandálias aladas com a capacidade de combater e se defender daquelas experiências, então, que chegam como oportunidade de sua existência. Né? Perseu entende, intui e vai para o combate e, pelo reflexo do espelho do seu escudo polido, ele se aproxima sem olhar diretamente para a Medusa. Né? E acaba conseguindo combater a Medusa, olhando a si próprio refletido no espelho, o reflexo do medo, do temor. Né? E ele decepa, é contada assim a história, né? Decepa o medo, o temor. Triunfante, portanto, né? Feliz, bastante satisfeito, ele sai daquela situação e encontra Andrômeda. Andrômeda, que significa o pensar do homem. Né? Isso que significa Andrômeda. Portanto, o fogo transformador agora ele está numa posição, numa condição de refletir, raciocinar, de pensar mais propriamente através daquela experiência. Ele se une através da ração e do pensar. Né? Uma nova capacidade que se torna mais possível para si. Poseidon, porém, significado rei dos mares, ele tinha colocado Andrômeda acorrentada, aprisionada, a fim de que ela se tornasse alimento de um grande monstro do mar, da vida, que viria devorar o pensar da humanidade, do homem. Olha só. Então, Perseu apaixona-se de imediato por Andrômeda, pelo seu pensar, não é? É assim figurado. E ele retira do saco a cabeça da Medusa e transforma o monstro em pedra, não é? Os monstros que nós trazemos conosco, o pensar que nós trazemos conosco, a paralisação não mais agora do humano, mas a paralisação dos nossos medos e temores, né? Perseu, Andrômeda e Danae, o fogo transformador, o pensar da humanidade, e Danae, a água, a vida física. Passam, então, unidos, conviverem e transformam em pedra todos os seus passo a passos inimigos, seus medos, né? Seus temores. Oferece a Atena, a deusa da habilidade, das capacidades, oferece a cabeça da Medusa, que
esculpiu no próprio escudo, na defesa de Perseu, o símbolo da mesma, a capacidade agora adquirida, como cada um de nós, uma conquista adquirida que trazemos em nossa defesa pelo pensar, pelo agir, e começamos agora a sermos senhores de nossas habilidades a cada passo, diante da compreensão do desenvolvimento que experimentamos na existência. Perseu, portanto, feliz com Andrômeda, agradece aos deuses. Aí apareceu, dentro da mitologia, a primeira palavra, né? Gratidão, agradecimento aos deuses. Assim é contado. Continua, né, dizendo o mito que Perseu, então, vitorioso, assim como a sua família, ele adentra muito preparado, capacitado nos jogos atléticos. E ele, convidado e participante dos jogos para aqueles tão bem preparados, ele arremessa numa prova um disco. É contado que o disco ele escapa diante de uma força, de uma habilidade tão grande, aquele espaço de competição. Os ventos levam para fora do estádio, daquele espaço. Olha só, os ventos que a gente lembra o quê? Da vida de Deus a nós, a possibilidade de vida, que levam fora. E o que é que acontece? Aquele disco acaba matando, já idoso, Acrísio, o seu avô, conforme o oráculo tinha previsto e dito ao mesmo que iria acontecer no futuro. O temor, os medos, né? As medusas, os dramas que às vezes trazemos conosco, que adiamos aquela experiência, aquele ensinamento que reverberou no futuro que já era previsto através do oráculo. Né? Acrísio, o avô dele, apesar daquela situação, né, acaba morrendo. Nenhuma parte da história conta que o Perseu tinha raiva, queria se vingar do avô. Aí parece ser uma coincidência, já que ele estava fora do espaço. O disco saiu de lá e acabou atingindo. Perseu é apresentado como alguém não ambicioso. E ele é a tal ponto, ele entende ser herdeiro daquele reino, né, de Acrísio, mas ele solicita a um rei de outro reino vizinho para que eles trocassem de posição. Para que o outro rei aceitasse, muito provavelmente o reinado que ele era herdeiro era melhor, não é? Argos, o local, né? O espaço. E assim é dita a história que o outro rei aceita. Então ele vai para um reinado menos favorecido e funda a famosa e bela cidade de Micenas, que é tida como a cidade brilhante, de luz, iluminada. Ele realiza diante de um local desfavorecido uma realidade futurística. Né? Ele consegue realizar o que os outros não tinham capacidade. Né? Ele tinha já consigo essa capacidade. Perseu, tido como destruidor, transformador do fogo, ele, na verdade, destrói as trevas, assim como cada um de nós. As trevas que simbolicamente são a ignorância que nós trazemos conosco. Né? A partir do momento que a luz chega, as trevas deixam de existir. Então, a simbologia aí é justamente disso, o fogo transformador de luz que dissipa as nossas trevas da ignorância. Zeus, portanto, o deus dos deuses, protegeu a mulher amada, Danae, e o seu filho amado, Perseu. Aí simbolizando o homem e a mulher, a existência de toda criatura existente, assim como nós também. Perseu passa a ser claramente entendido como libertador de vítimas inocentes. E a gente começa a refletir que nós, na verdade, não somos considerado vítima. Tudo que estamos passando, conhecendo, enfrentando, sentindo, nos relacionando, é porque nós atraímos. Né? Aquela história... a inocência acaba identificando a vítima, mas no olhar mais profundo e mais amplo, nós começamos a perceber que nada é por acaso, que tudo está ocorrendo de uma forma exata, de acordo com o fluxo natural. Perseu, é dito assim simbolicamente, já vai chegando ao final, castiga os maus e cruéis. Né? Aí a gente lembra daquela configuração que tínhamos de Deus, né? Como um Deus vingativo, castigador, punitivo, como nós, quanto mais passado nossa história, nós entendemos assim. Né? A partir de Jesus, nós entendemos um Deus totalmente diferente, né? Onde essas características e atributos não são mais
tidas ou contidas como atributos de Deus, pois não são virtudes, né? É dito assim. Porém, a gente entende a lei de causa e efeito através de toda essa exatidão da vida existente que é originada através do Criador, do Pai, com todos os atributos de perfeição. Né? A nossa surpresa diante desse olhar de cada um personagem dessa história, desse mito de Perseu, né? Acaba, a meu ver, nos trazendo a nossa imagem de nós mesmos. As nossas máscaras, as nossas posturas, as nossas virtudes, as nossas características, trazendo os nossos arquétipos, que significam os nossos tipos, os nossos modelos, os nossos jeitos, as nossas configurações, né? Num triunfo assim como tido, sentido, vivenciado, como cada um de nós também estamos a experimentar, né? Nós nos identificamos nesse mito, portanto, tão atual assim como a nossa vida atual. A generosidade, então, contida de Perseu, que devolve, inclusive, os presentes aos deuses. Olha só, ele, a partir do momento que é capacitado, ele já não mais precisa de instrumentos e ferramentas, porque ele traz consigo interiormente as virtudes, os valores e as capacidades para qualquer desafio agora, então. A compaixão, na verdade, o termo, a palavra é unida, né? Mas aí eu quis separar de propósito. Compaixão, que seria unida, eu separei, né? Que é comum sofrimento, né? Nos colocarmos e entendermos a dor mutuamente, as nossas dores, as nossas fraquezas, né? Compaixão é isso, nós olharmos para os outros e nós percebermos a falta de capacidade, assim como os outros também percebem em nós, né, as nossas falta de habilidades que ainda temos e nos sensibilizarmos diante dessa proposta. Percebermos a importância de renunciarmos à nossa vulnerabilidade, à nossa dependência de recursos e conquistarmos as nossas capacidades, as nossas altas capacidades, nos libertarmos dos vícios que nós começamos passo a passo a entender que não deve mais continuar conosco, né, ao longo de nossa existência. Joana vai nos esclarecendo, né, como é importante eliminarmos os nossos medos paralisantes, do nosso íntimo, do nosso pensar, do nosso sentir, né, do nosso não agir. Né? Medo não mais assusta ou aflige a partir do momento que nós compreendemos e nos capacitamos em enfrentá-los. Depois que conquistamos esse embate, esse combate que é de nós conosco mesmo, nós nos tornamos triunfantes por termos conquistado essa posição, livres dos nossos ressentimentos ou das nossas vinganças, ó, dos nossos perdoarmos os outros e nos perdoarmos e nos libertarmos dos sentimentos que não são positivos para nós, a conquista da nossa própria realidade. A gratidão, ela desempenha uma saúde integral, né? Educação como saúde integral, o processo de formação e desenvolvimento do corpo e da mente, assim como dos nossos sentimentos, que são atributos, características que o espírito ou a alma, como queiramos dizer, são senhores, né? Nós somos senhores dessas nossas características, né? O materialismo e a espiritualidade posto à prova. Nesses tempos agora, por exemplo, né? Notamos como tem sido grande uma maior aproximação das filosofias, da espiritualidade, das religiões, né? Dos conhecimentos, das compreensões, como estamos mais necessitados de entendermos e sentirmos e sabermos mais sobre esse assunto. E diante dessa balança do físico que nós vivenciamos e é real, nós também começamos a pesar cada vez mais o espiritual, o além do material. Porque nós entendemos que a morte do corpo físico, ela chega para a gente. Para cada um de nós, haveremos de enfrentar, inclusive, esse medo. Deveremos combater esse medo a fim de que não seja mais medo. Que nós sejamos triunfantes diante dessa realidade que chega. E que bom que possamos
compreender, de preferência antes de que chegue, né, essa experiência, tenhamos mais tranquilidade diante da mesma, né, das pessoas, dos entes nossos queridos, dos nossos amigos e dos outros para conosco também, né, mutuamente, isso, esse olhar, esse sentir, esse saber e aprender, fixados, porém, então, na proteção de Deus, como as suas cada um de nós sabendo que somos criaturas de Deus, que é todo perfeito. Deus é amor, infinito de sabedoria, de misericórdia, de perdão, de paciência, não é? Onisciente, tudo sabe, onipresente, está em todo local, né? Onipotente, que tudo pode. A tranquilidade que vamos conquistando passo a passo. Quanto temos a aprender através da mesma? O empreendimento dessa nossa autoconquista diante do olhar físico e espiritual. Aí a gente lembra da passagem de Jesus quando nos disse, né, nos tranquiliza, nos esclarece que não veio para os sãos, né, veio para os doentes. E cada um de nós trazemos as nossas chagas e nossas doenças, né? Os nossos medos, aflições, inabilidades, cada um de nós. Quantas necessidades trazemos conosco? Orgânica, mental, que são partes e que são instrumentos e ferramentas do espiritual, que é o que somos em essência, né? E continua o Cristo dizendo-nos, ele veio para que tivéssemos vida em abundância, né? Uma vida mais bem compreendida, né? Uma vida mais clara em todos esses processos do que somos e por que aqui estamos. Qual o sentido de tudo isso, né? Um crescimento emocional que há de nos libertar o nosso espírito da sombra da ignorância. Aí a gente vai buscar lá, como citado através tão belissimamente por Joana, por Clara, por Joana, nesse livro, Psicologia da Gratidão, citando Carl Gustav Jung, né? Ele diz-nos, explica-nos que ego que está contido em cada um de nós, né? A gente lembra também de egoísmo, né? Mas vamos ver qual o significado de ego. Ego é o centro inferior da nossa consciência, né? O senso mais baixo em relação ao outro que nós falaremos. Inferior de nossa consciência, do nosso pensar, do nosso saber, do nosso sentido, da nossa essência, das nossas características, não é? Onde está contido os pensamentos, as nossas ideias, os nossos sentimentos, as lembranças, as percepções sensoriais do corpo e da nossa existência em si. Lá está o ego. A função do mesmo é a aceitação, a seleção e o controle, o desenvolvimento de tudo isso, dos nossos desejos, das nossas exigências, de nós como indivíduos, como seres completos, indivíduos, né, completos. Já o self, como é dito ele, é o principal arquétipo, modelo, tipo do ser humano, né? De si mesmo, a perfectibilidade que podemos alcançar, todo o potencial que podemos e almejamos passo a passo diante de nossas experiências sobre o aprender e sobre o sentir melhor. E hoje, né? Aí eu me lembrei desse gráfico que eu recebi no WhatsApp por algumas vezes e achei maravilhoso. E eu quis trazer aqui, entendendo que ajuda-nos a percebermos. Hoje, quais as leituras que nós fazemos de nós mesmos, dos outros, da existência de Deus, dessas experiências vivenciadas por nós, cada um de nós, né? Aí eu trouxe aqui, na minha interpretação, uma leitura de contato, né? Uma primeira leitura de nós, dos outros, da vida, da existência, uma outra leitura, segundo as palavras que eu ouso dizer aqui, mais profunda, exploratória, mediana, né? Onde nós passamos a querer entender e compreender, e uma terceira leitura, que seria a utilidade de tudo isso, né? Quando nós percebemos aí o que nós queremos ser durante esse processo de Covid, né? Essa nossa zona mais superficial, né? A zona do medo. Olha só a medusa voltando aí. O nosso anseio, nosso medo, comprar, porque a gente precisa estar estocado, a nossa irritação pelo estresse, né? Armazenamento de comida, de papel higiênico, medicamentos, produtos de limpeza, muitas coisas às vezes até que não precisamos, e a gente começa a olhar para os nossos bens, né? Às vezes temos tanto o que talvez nem utilizaremos, né? Aí uma outra leitura, a leitura exploratória, né? Mediana, mais aprofundada. Começamos a soltar o controle. Percebemos que nós não temos o total controle, inclusive, da nossa vida e de nós mesmos, em parte, né? Assim, pelas circunstâncias que nos ocorrem, né?
pelas relações, pelas coisas que vão ocorrendo conosco, inclusive como essa situação do Covid, né? Mas é um olhar mais aprofundado. A gente começar a perceber isso, né? Entender essa leitura de forma mais ampla, deixarmos de consumir o que não me faz bem, desde notícias a outros tantos qualquer objetos, né? Alimentos, vestimentas, coisas que acabam se estragando e deixando de ser utilizado por outros. Quanto falta para outros tantos que nem nós, por acúmulos de outros tantos que nem nós, né? Reconhecermos que todos estamos tratando de dar o nosso melhor diante de uma situação complicada. Então, começamos a compreender e como melhor fazer, através desse nosso raciocínio, né? Da nossa Andrômeda, do pensar do homem, né? Da experiência da vida física, do fogo transformador e da água. E no olhar mais adiante, o encontro desse propósito nosso, né? Qual o sentido de estarmos aqui? De onde viemos? Quem somos? Para onde estamos indo? Qual o sentido de tudo isso, dessa relação que estamos aqui vivenciando? Passarmos a pensar não somente no egoísmo, no pensar no outro, em como podemos ajudá-lo, uma zona mais ampla, a zona de crescimento. Passamos do medo superficial, da aprendizagem ou mediano e a adentrarmos na zona mais evoluída do crescimento, a agradecermos. Olha só, aí vem a psicologia da gratidão novamente. Vivermos o presente como o momento ideal, o melhor momento de todo instante. Né? O que estamos a fazer aqui? Por que tudo isso acontece? Inclusive, essa situação de hoje. Né? E a gente começa a perceber que boa parte de nós começamos a nos acalmar em parte. No começo parece que essa perda de controle da mudança de rotina e de tudo que envolve isso, nosso trabalho, a nossa rotina, as pessoas, a nossa liberdade, e depois com o tempo começamos a ajustarmos a nossa vida de acordo com aquilo e começamos a perceber o porquê que aquilo aconteceu, como foi causado, quais as defesas, como agirmos então, para que possamos triunfar diante de todas as situações. Para quê? Essa pergunta mais importante então. A psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos de nossa existência, em todos os instantes. A gente utilizando o nosso arquivo passado que nós trazemos, mas dando foco no dia a dia, no tempo presente, como o próprio nome diz, né? A gratidão é filha do amadurecimento psicológico que nós trazemos, né? No estudo da nossa mente, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir, que enriquece de paz e de alegria todo aquele que cultiva. Né? Aí eu me lembro do Cristo dizendo, onde está o reino de Deus? Né? Está dentro de cada um de nós. Às vezes, queremos simbolicamente que seja um espaço, que seja uma situação, que seja uma relação, mas aprendemos cada vez mais que esse estado de gratidão que nós devemos desenvolver e temos o direito e o dever de ter, ele contribui nesse nosso processo de achar e de encontrar a paz, a alegria, a felicidade, cultivarmos então essas sensações, esse sentimento. Aí a gente lembra da oração do São Francisco, né? Outra história, né? Porém aí uma história com HI, né? Que comprovada, já foi comprovada pela história, né? Da Clara também, sua companheira, sua amiga, não é? Que conviveu com ele e experimentou tantos conhecimentos sobre a gratidão, esse olhar dessa mudança transformadora do fogo, da experiência da vida, do pensar, do ser que somos, né? A oração de São Francisco, quanto nos fala sobre a gratidão, esse nosso olhar e nosso vivenciar, não é? Quanto temos a aprender, então? A psicologia da gratidão, vamos chegando à conclusão agora no último slide, trazendo alguns exemplos, né? Alguns exemplos que eu poderia dizer que seriam mitos, mas na verdade eu trago como histórias reais da nossa atualidade, dos nossos meios. E aí eu me lembrei que ontem de manhã eu participo de um grupo de Zap com amigos meus da minha faixa etária, da minha idade, amigos de crianças da escola. Estudamos junto lá no Colégio Salesiano Sagrado Coração, no bairro da Boa Vista, em Recife. Né? E eu recebi ontem de manhã um vídeo onde um senhorzinho que vendia cachorro-quente na época que éramos criança, né? Ele está vivo, né, na vida física, ele vende cachorro-quentes há 40 anos
lá naquele mesmo local, na calçada, em frente à escola, né, do Colégio Salesiano, na rua Dom Bosco, lá no centro de Recife. E há 40 anos ele vende e a gente, eu e meus amigos, comemos e tivemos várias experiências lá, com esse famoso barroado que há 40 anos está lá. Porém, esse vídeo contava ele emocionado pedindo ajuda para as pessoas, porque estava passando extrema necessidade. Ele, apesar de todo esse trabalho de 40 anos, ele estava assando, né, e comendo, né, os recursos do dia a dia dele, né? E depois desses 2 meses de quarentena, quanto faltava sobre isso, né? Então ele grava um videozinho, pede para a neta dele, ele tem 70 anos, só tem um pulmão, já tem algumas situações, está na faixa de risco, né, diante da situação, e com algumas situações dele, né, ele pede para sua netinha gravar e ela compartilha aquilo com um aluno salesiano e aquele se sensibiliza, compartilha com outros e viraliza aquela história, né? Na segunda, colocaram esse vídeo e ele dá o número da conta dele e os dados da conta bancária de um parente dele, na verdade, né? Do seu núcleo familiar. E na própria segunda conseguem arrecadar R$ 2.600, né? Ontem de manhã ele consulta a conta e tinha R$ 8.000. Então ele passa um outro vídeo. Ele pede que a neta dele filmasse um outro vídeo. Nesse outro vídeo ele diz que as pessoas agradecem imensamente a psicologia da gratidão. Ele agradece imensamente a cada uma daquelas pessoas, muitos que o conheciam, outros que talvez se sensibilizaram diante da singeleza, da simplicidade daquela pessoa e da sua fala e a necessidade que ele tinha diante dele, né? Aquela situação difícil. Ele pede para que as pessoas parassem de doar para ele, porque o que tinha já na conta dava para ele passar aqueles tempos difíceis que ele estava enfrentando. Olha só que beleza, né? E aí é que viraliza. Aí é que viraliza. Ele hoje saiu no jornal, recebi de vários grupos de WhatsApp, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Barroada, o saudoso Barroada que está lá, né? O que é que ele fez, então, para que as pessoas fossem gratas a ele e demonstrasse através desse simples ato? Apesar que tantas pessoas podiam não dar a mínima por ele, né? O que ele fez da vida dele para que ele fosse importante e a situação dele fosse importante para cada um daquelas pessoas envolvidas, né? Aí eu me lembro de outro exemplo desses dias também, né? Onde uma amiga minha de lá, de Recife também, chamada Lucinha, ela entra em contato comigo, a nossa amizade, e ela diz: Bruninho, eu estou precisando que você inclua nas suas orações, estou pedindo às pessoas amadas, familiares, amigos, que inclua uma pessoa muito amiga minha que está gestante e ela contraiu Covid, está internada, eu não sei se ela vai conseguir, e ela está grávida, e a aflição, medos, temores que ela trazia consigo, os dramas, né? E ela falando aquilo e a gente vai ficando sensível daquilo e passa-se os dias e ela me deu a mensagem essa semana também de um belíssimo vídeo. A filhinha dela tinha nascido já lá no hospital, já estava na gestação avançada, nasceu a filhinha, Laís, se eu não me engano, a filhinha, ela me passou o vídeo e essa semana a amiga dela teve alta do hospital, né? E quantas emoções, sensações, quantos medos, quantos dramas diante de tudo isso. Eu fiquei imaginando a satisfação da família, dos amigos, em voltar a ter o contato com aquela pessoa, com aquela mãe, com aquela criança. A satisfação dela para com a equipe médica, os profissionais da área de saúde, enfermeiros, serviço social, o serviço geral, que ampararam, né, os cientistas que talvez auxiliaram no desenvolvimento dos medicamentos, que tornaram possíveis, né, o auxílio para que ela pudesse recuperar. Estamos próximos de muitos, né, e distantes, porém. E como estamos agindo? Aí eu falei de dois exemplos de Recife, né? E como eu estou agindo diante dos meus próximos mais próximos, dos daqui de Maceió, né? Como devemos refletir? Me sensibilizou essas duas histórias, mas será que eu estou sensível com os meus próximos mais próximos também, né? Será que estamos atentos a isso, né? Joana vem e nos diz, a gente vai voltar lá no começo agora, lembrando da passagem de Joana, quando ela diz estarmos atentos, né? Consciente aos nossos comportamentos, ao nosso planejamento, pelo que nós já temos a capacidade de saber, pelo propósito que, diante do que nós já sabemos, como nós agimos, o que somos, né? Aí, ainda há pouco, eu conversava com a minha esposa e Jaque,
E eu olhei os cabelos brancos dela, o fiozinho de cabelo branco dela, alguns, né? A sua cabeleira farta, diferente da minha. Aí eu olhei e brinquei com ela, disse, tá tão linda, tão fofinha com esses cabelinhos brancos. Aí ela fez, tá difícil esse negócio do salão aí, né? Mas ela tá, graças a Deus, com um ótimo, bom humor. A autoestima dela tá bastante elevada depois de dias bastante difíceis. Ela disse, nesses tempos, ela tá bem, muito bem. Aí ela disse, Bruno, esse ano, parece que esse ano vai ser zerado. A gente não vai contar com esse ano em função desse Covid. Eu já escutei falar sobre isso, né? Aí eu disse a ela, ou então, Jaque, será que esse ano não vai valer, ao invés de 0, vai valer por 10? Dada a intensidade dessa situação que estamos atravessando, tendo a oportunidade de vivenciar, a gratidão como entendimento, né? Não apenas é nós orarmos, rezarmos, pedirmos, né? Louvarmos apenas, não isoladamente nenhuma dessas atitudes. Não é apenas sermos gratos isoladamente. É todo um conjunto que nós vivenciamos de graça, não é? Como nós entendemos, gratuitude. Os problemas, nós sabemos que os temos, mas darmos mais foco à oportunidade. E aí eu me lembrei de uma conversa dessa semana do amigo Jason, que eu creio que está aqui também conosco, nesse grupo. Né? Bruno, Ele... Oi? Bruno, só lhe informando, 5 minutinhos falta para encerrar, tá? Tá, joia. Estamos no último slide, vou acelerar aqui. Para a O ja... gente começar as perguntas. Tá, joia. Muito obrigado pelo aviso, Adriana. Aí eu me lembrei do Nada. Jason, que vira e mexe, eu conversei várias vezes diariamente com ele nessa semana. Ele trabalha na área de saúde, tem feito o possível para contribuir, ajudar, assim como tantos outros profissionais, assim como o pessoal da área de segurança, das necessidades básicas. Eu fico imaginando o pessoal da área de limpeza, né? O pessoal que está aí recolhendo os lixos e quantos outros, né? Que continuam aí a trabalhar suas atividades. Aí eu me lembrei dele e dizer, Bruno, eu vejo tanta gente reclamar. Rapaz, eu fico pensando assim, ao invés deles reclamarem, por que não vão colocar a mão na massa também? Quantas oportunidades nós temos de servir, de ajudar, de sentir tudo isso? O que não está bom e o que está bom nós percebermos, olharmos a natureza. Eu tenho ido, meu trabalho é próximo, eu tenho ido ao trabalho diariamente, durante a semana, de segunda a sexta, como o trânsito está calmo, está tranquilo. Né? Ainda hoje eu conversava com a minha esposa, agora depois do almoço, ela conseguiu fazer o certificado digital, que antes era presencial, através do celular dela. Era uma coisa que ela tinha que ir lá, o pessoal do Fé Comércio desenvolveu, e quantas coisas estamos desenvolvendo com essa situação, né? Agora, nova para a gente. A gente, às vezes, gosta de reclamar muito, né? Que é clamar 2 vezes. Pedimos em dobro, com muita força. Né? Muitas vezes somos ingratos. E qual é o foco que devemos ter diante de todas as experiências? Quanto temos de sermos gratos? Aí na Bíblia existem diversas passagens ensinando-nos dai graças a tudo que nos ocorre, darmos graças a tudo que nos ocorre. Os momentos, os tempos, os meios, as pessoas difíceis, as fáceis, as medianas, e nós assim também somos. Aprendermos a estimular o nosso cérebro, exercitar o nosso pensamento, aproveitarmos cada vez mais a nossa capacidade do pensar, do agir e do ser. Como isso faz a diferença em nós? Joana de Ângeles vai concluindo, dizendo que a gratidão, ela não é um fator isolado, é o estado de espírito. Né? O reino de Deus, voltamos a Jesus, está dentro de cada um de nós. Né? E a gente vai lembrando na conclusão que sempre temos imensos, inúmeros motivos para agradecer. Mudemos esse foco. Né? E a gente deixa uma lição de casa, o Poema da Gratidão, de Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco. Um belíssimo e atual olhar sobre a nossa psicologia da gratidão. Né? Muito obrigado. Eu gostaria de deixar aberto, então, seguindo o tempo aí. Muito obrigada, meu amigo. Valeu pelas palavras e a gente vai falando que falar de gratidão e sentir gratidão é uma coisa que renova, mas não só renova, restaura. Restaura o interior ferido da criatura, não é? Eu me lembro de uma historinha bem rapidinha antes de abrir para as pessoas perguntarem, porque me tocou muito nesse livro. Eu não sei se você leu.
aquelas duas crianças, uma que sofria terror psicológico na escola. Eu acho que era o de pele mais escurinha. E ele começou a se afastar do grupo, e no que ele se afastou, ele foi ficando, vamos dizer assim, cheio de ressentimento, de feridas psicológicas, pequeno, mas já cheio de problemas. Até que um dia, cansado da ausência de amigos, cansado daquela situação em que ele era levado a enfrentar todos os dias, no ir e vir da escola, pelos próprios amigos que não toleravam, ele decide acabar com a própria vida. Mas quando ele está se dirigindo de volta para casa, ele tropeça num outro coleguinha que o observava há muito tempo e era tímido, e por ser tímido não conseguia chegar próximo dele. Mas ambos tropeçaram um no outro e os livros do coleguinha caem no chão. E quando os livros dele caem no chão, o outro, que queria muito fazer amizade com ele, logo se abaixa, recolhe todos os livros e com amorosidade olha para ele no olhar e devolve aqueles livros. E os dois caminham juntos de volta para casa, um ao lado do outro. Aquele menino moreno cresce, se torna adulto. E no seu discurso de posse, na sua formatura de médico, ele agradece aquele menino que naquele dia mudou a vida dele. Por um pequeno gesto de solidariedade, de bondade, talvez de reconhecimento, porque ele foi esse rapazinho de 9 anos, que se transformou num grande médico, ele se sentiu reconhecido por aquele pequeno gesto de amor que ele recebeu no dia que ele mais precisava. Então, meus irmãos, eu creio que a gratidão, ela não só estimula, mas ela restaura as feridas da nossa alma. Quanto que nós podemos ser restauradores dos nossos queridos, dos nossos irmãos. Pequeninos gestos, né, meu amigo, podem mudar a vida de todos nós, principalmente em tempos de isolamento. Então, eu agradeço a você o carinho, o cuidado de ter preparado essas palavras, essa palestra, e já abro para todos, para que possam, quem desejar, fazer algumas perguntas. Deixa eu ver como é que eu faço para tirar aqui o... Acho que Michele também pode ajudar, mas eu acho que tem a mãozinha para acionar quem quiser fazer pergunta. Será que alguém deseja fazer pergunta? Deixa eu tirar aqui. Paulinho é a parte de mecânica, né? É, né? Fechou. Quer dizer, mas Paulinha não sabe como ela... Peguei. Eu. Comigo. Quem deseja fazer pergunta, pessoal? Mas não serve para você. Eu peguei. Bom. Oi, boa noite, Adriana. Oi, Védia. Vedes, tudo bom? Oi, tudo jóia, Bruno, amiga? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bruno, tudo bem com você? Deixa eu ver se eu... Ele está me escutando? Acho que não, peraí. Agora. Agora Oi, você está me Bruno. escutando? Oi, Bruno. Védia, Tudo tudo bom? bem? Tudo Tudo ótimo, bem, boa graças a Deus. noite. Boa noite. Eu queria, porque geralmente a gente reclama de tudo, né? Eu não quero fazer nenhuma pergunta, porque foi, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns, foi maravilhoso. Se eu pudesse, eu escutava até mais, né? A gente passava a noite toda ouvindo você, tá? E geralmente a gente reclama
de tudo, né? A gente reclama quando chove, quando faz sol, né? Mas o que a gente deve aprender, o que deve fazer é o seguinte, é agradecer sempre, né? Agradecer ao acordar, durante o dia, agradecer antes de dormir. Então, sempre agradecer por tudo ao invés de reclamar. Infelizmente, a gente ainda reclama um pouquinho, né, Bruno? Todos nós temos essas deficiências e virtudes já conosco, essa capacidade, né? E, a meu ver, nós, se estivermos atentos, mais atentos, nós geralmente aproveitamos da melhor forma. Aí a intenção vem em conjunto com a atenção, né? A atenção acaba contribuindo para uma nossa melhor intenção e melhor resultados, portanto, né? Ainda há pouco eu tomei uma chuvinha com minha filha, mas eu estava num astral bastante legal com ela, curtindo hoje no final da tarde, e a gente tomou um pequeno banho de chuva aqui no prédio. Aí ela, papai, tá chovendo. Eu disse, eita, chuva. Aí disse, que bom chuva, né? Aí ela fez, mesmo, ela começou a dançar, a brincar, né? Como as coisas simples, a gente pode se apegar e mudar essa sensação. A gente pode ver o copo meio e pode elogiar e agradecer, dizendo que bom que temos meio copo de água, como também podemos reclamar, né, e sermos ingratos, dizendo só temos meio copo d'água, mas isso é um exercício diário. Né? Cada um de nós estamos aprendendo conosco mesmo, com as situações e uns com os outros. E que maravilha que isso ocorre, né? É verdade. Então, eu tenho que lhe dizer uma palavra, gratidão. Um abraço. Gratidão a você também, velho, já é a cada um. Para mim está sendo um aprendizado também. Eu estou, que nem vocês, no mesmo barco, todos juntos, tá? Para mim isso tudo, o conceito de Joana, do Cristo e da doutrina espírita não são meus, mas eu fico muito feliz em poder tentar aprender e tentar compartilhar um pouquinho com vocês também. Tá certo. Boa noite e gratidão mais uma vez. Boa noite, Felipe. Obrigada, Adriana. Nada, um beijo. Mais alguém, pessoal? Temos ainda alguns minutos que vocês desejarem, fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite, Bruno. Tudo bom? Primeiro, parabéns pela excelente mensagem, a sua maneira de falar nos dá ânimo para a coisa. E eu queria colocar apenas o seguinte: quando a gente começa a se trabalhar no processo de agradecer, a nossa vida se transforma de tal maneira que, mesmo diante de todas as adversidades, a gente consegue se manter em paz. É uma felicidade interior que eu acredito, pelo menos para mim, eu ainda não encontrei palavras no dicionário da nossa língua que pudesse decifrar a paz de espírito que eu encontrei. Será que também o José está satisfeito com começado o estudo o comportamento do Bolsonaro, de paz e tranquilidade? Duvido. Inclusive, essa que você apresentou agora, Psicologia da Gratidão. Um beijo, meu querido. Muito obrigada. Gratidão para você. Foi lindo. Foi ótimo. Gratidão também, amiga. Beijão a você e a todos. Obrigado pela participação. Obrigada, digo eu. Gratidão, muito grata. Grata a ti e a Deus. E a dona Joana. Escutei alguém falar, não sei se... Acho que é o Jason, que está com o microfone aberto. Eita, desculpa, tá falando com outra pessoa. Mas se quiser falar, viu, Jason? Fica à vontade. Estamos entre amigos. Grato pelas palavras. Lana, valeu, Jason. Beijo no coração, meu irmão. Oi, Bruno. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Parabéns
pela palestra. Muito obrigada mesmo, particularmente. O Clara está de parabéns, porque está trazendo muita gente boa para esse estudo. Parabéns, Adriana. E acho que assim continue. Já que gentileza gera gentileza, então eu posso dizer que gratidão também gera gratidão. Então, gratidão mais uma vez com as meninas, viu? Boa noite, obrigada. Obrigado amiga. também. Beijo. Valeu, Lana. Certíssima. Vamos juntos. Mais alguém quer comentar, perguntar? Eu coloquei aí no chat, pessoal, quinta-feira teremos o querido Marcelo Araújo com o tema superação do sofrimento. Então, agendem, por favor, porque vai ser muita psicologia positiva para todos nós. Alguém Oi, Adriana. Oi, Lana. Sou eu, Aline. Oi, Aline. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Bruno. Queria também, como os demais, parabenizar. Foi muito boa a sua... Além de tudo, você é uma pessoa com um astral muito bom, uma alegria muito grande. Chega aqui na gente. Obrigado. Da mesma forma. Talvez seja uma forma de eu agradecer o que eu sinto também com vocês aqui comigo. Que bom. A colocação que eu queria fazer é a respeito, já no final, quando você apresentou os slides, que você falou um pouco sobre essa realidade da gente atual e as zonas, né? A questão da Covid, as zonas de medo, e aí as zonas vão avançando até uma zona de crescimento. Eu achei bem interessante porque é difícil as pessoas acharem que num momento como esse, onde todo mundo está apreensivo, assustado e tal, que a gente pode ser grato. Mas eu achei muito interessante porque, à medida que você vai olhando o slide, você vai vendo como a gente pode trabalhar essas questões. E hoje mais cedo eu falava com uma prima que é professora, ela dizia, eu achava que eu só ia ver essas questões de pandemia nos livros de história, mas a gente está tendo a oportunidade de vivenciar isso aqui, encarnados. Então, eu acredito que isso não é com certeza à toa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma que a gente pode fazer para vivenciar esse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo que, se a gente quiser, acho que pode ser tão rico, né? E pode gerar tantas situações de gratidão, porque a gente vê na TV tanta coisa que está acontecendo, e eu acho que a gente precisa ser grato até pela oportunidade da gente estar aqui agora, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como aproveitar esse momento para vivenciar situações de gratidão. Tá. Bom, você falando aí, me veio o pensamento que a gente aprende a compreender que a vida física é uma possibilidade, né? Nós utilizamos do recurso da mesma, mas muitas vezes, de uma forma equivocada, incompleta, nós achamos que somos vida física, né? E então, quando a própria vida ou os próprios recursos se esvaem de nossa mão, nós sentimos uma falta, uma tristeza, nos lamentamos, né? Sentimos como uma perda muito grande, né? Mas, na verdade, estamos aprendendo que somos bem mais do que isso. Isso tudo contribui para o nosso crescimento do que somos de fato em essência. A vida que, a partir do momento que inicia, não mais deixará de existir. Quer estejamos passando aqui, ou em outro local, ou em outro espaço, ou em outra vibração de plano, né? Então, a gente pode, muito provavelmente, em dias mais adiantados, daqui a algum tempo, no plano físico ou no plano espiritual, quando, numa visão mais ampla, nós olharmos para esses dias que estamos vivendo, nós muito provavelmente agradeceremos por toda essa oportunidade, desse intenso aprendizado. Quanto estamos vendo de valores, de conexões, de importância do olhar de um para o outro e de agir melhor. Estamos, a partir disso, de nós reconhecermos um no outro isso tudo, né? Acho que a gente já pode agradecer agora, né? Testemunhando com os nossos melhores sentimentos de esperança, de fé, né? De gratidão à vida, a Deus e à oportunidade, né?
Acho que a gente não pode, não precisa esperar tanto, não. Era para depois. Dentro dos limites que nós temos do olhar de agora, nós temos uma visão parcial. Mais adiante, numa visão mais completa, a gente vai dizer, mas rapaz, como é que eu não percebi isso tudo antes? Estava na minha cara, eu não reparei isso direito. Mas, realmente, a Adriana tem toda a razão. O nosso papel é aproveitarmos o instante presente mesmo. Mergulharmos nisso tudo. Tentar fazermos o melhor. Obrigada, Obrigada. Aline. Obrigado também. Mais ninguém? Ninguém deseja mais comentar? Eu estava lembrando agora aí, se alguém comentar, eu paro. Eu já falei muito, mas eu estava lembrando aí, como já só comentou aí um negócio assim, tipo de Bolsonaro, disso aqui, não vou entrar em política especificamente. Mas passou na minha cabeça aqui que talvez seja bastante importante essas diferenças, sabia? Da esquerda, da direita, do centro. Isso daí eu acho que é motivo de nós agradecermos também, as formas de pensar diferente. Claro que cada um de nós vai ter mais uma empatia nesse momento, por ideia tal, por linha tal, mas eu acho que está sendo importante nós olharmos dessas novas perspectivas. Cada um deles também estão vivendo as experiências e aprendendo a serem gratos e agirem diante da gratidão para com os outros, para consigo mesmo e com Deus. Se vai ser do candidato do centro, da esquerda, da direita, o atual, o que passou, o que virá, né? Que sejamos também, apesar das deficiências que nós também temos, gratos também por eles, que também, assim como as dificuldades passarão, e as coisas boas nós valorizaremos e faremos questão de que sejam continuadas, que perdurem. Muito bom, meu amigo, muito bom. O pessoal está fazendo comentário aqui, pedindo ajuda para quem está já com sintoma de Covid. Vamos colocar vocês todos em oração, tá? Vamos levando esse sentimento de harmonia, de fé, de confiança conosco, né? Acreditando que o Senhor está no leme. E se o Senhor está no leme, assim como ele acalmou a tempestade naquela época, assim se fará mais cedo ou mais tarde dentro de nós. E em todo esse panorama muito, muito turbulento, muito caótico, muito incerto, né? Com muita escassez de amorosidade, de paz, mas que a gente sabe que tudo tem a sua razão de ser no mundo atrasado ainda como o nosso planeta. Que possamos reforçar os nossos sentimentos de fé e de esperança, né? Então eu vou aqui agradecendo, encerrando nesse nosso momento, pedindo para que a gente faça uma oração, tá, pessoal? Para a gente encerrar. Vamos lá, Bruno? Eu convido todos vocês, já que estão sentindo também a necessidade da oração, né? Já colocaram aqui. A gente pode juntar, deixa eu ver se eu coloco uma musiquinha bem suave, para a gente se reunir nesse momento e já pedir por todos vocês, por todos os que estão sentindo necessidade desse contato maior com a espiritualidade, com Jesus. E nós podemos ir fechando os nossos olhos, nós podemos sintonizar, né, com a espiritualidade amiga, com os nossos anjos da guarda e com o amado Mestre dos Mestres, o Senhor da vinha. E podemos assim dizer, Jesus amado, querido orientador das nossas vidas, médico celeste das nossas almas, amor Jesus, Jesus amor, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade, ao tempo em que agradecemos a vida incontida, assim como ela nos vem e nos acontece. Permite, Jesus,
que com toda a intenção do nosso coração, com toda a certeza da tua presença a nos guiar a todos, possamos sempre, sempre seguir-te os passos, Jesus. E venha o que vier, animados do teu Espírito, possamos prosseguir, intimoratos, Senhor, plenos, seguros do teu afago, do teu carinho, do teu aconchego para com todos nós. Que possamos ir aprendendo, Senhor, e somando todas essas experiências, aprimorando assim a nossa caminhada. Pedimos por todo, Jesus, que os emissários celestes possam nesse instante envolver amorosamente a cada um dos nossos irmãos em sofrimento ou vivenciando situações de medo, de angústia, de depressão, que possam todos serem acolhidos, Jesus, amparados, acalentados de alguma forma, e que a tua paz possa reinar em nossos corações, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos queridos. E nós vamos assim, agradecendo a presença, agradecendo a você, meu amigo querido Bruno, e convidando aí para um novo momento, tá? Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz. Ótima noite a todos. Obrigado, Adriana, a todos do Clara e todos que estiveram conosco. Obrigada, Bruno, Adriana. Por nada, pessoal. Gratidão. Um abraço espiritual em todos. Uma noite de muita paz. Até quinta-feira, com o nosso querido Marcelo Araújo. Tchau, tchau. Tchau.